Pessoal, antes de começar, queria só dar um recadinho rápido aqui sobre o que aconteceu nesse podcast. Que depois que a gente gravou, né, teve uma gravação bem extensa, aí, quase 2 horas de gravação. Durante a edição eu vi que o áudio do Daniel, em alguns momentos, ele ficou com algumas falhas, parecido assim como se estivesse estourando o áudio, mas não é estourando, sei lá, vocês vão perceber em alguns momentos. Eu não sei de fato ainda o que aconteceu, a gente está aprimorando as técnicas de gravação aqui do programa para ficar melhor o áudio, e nunca tinha acontecido esse tipo de problema desde que a gente começou a gravar. Então, por favor, só ignorem essa parte aí, tá tranquilo de ouvir, né? É inviável regravar um programa desse, porque vai perder toda a naturalidade da coisa, né? A conversa fluiu tão tranquila que não tem como regravar, além do mais, né? Quase 2 horas de gravação fica inviável. Beleza? Então, solta aí o programa e vamos lá! As lendas falam de um vasto mundo subterrâneo e de incontáveis tesouros que aguardam aventureiros dignos. Você chamou campeões para uma série de missões e encontrar tesouros de montão. Há ouro e gemas, perigos e problemas, e a estrutura falhou na inspeção. Siga seu faro, tem tesouro muito raro, mas é preciso ter muita cautela. Mas se quiser viver, não pode se esquecer. Se não pega a vela. Então você pegou? Não se controlou, tem que fugir, não pode demorar. Os monstros vêm atrás, há perigos demais. Olho no mapa ou você não vai chegar. Estão chegando perto, é bom ficar esperto, senão aqui será a sua tumba. Você veio em busca de ouro, mas vai deixar o seu corpo pros kobolds e catacumbas. Kobolds e catacumbas. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Hugo Perecim e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone. E eu sou o Daniel GP, fala galera, tudo tranquilo? Vamos lá, fala mais de uma expansão sensacional. Olha só, hein, 11º episódio da série de história, quem diria que ia chegar tão longe, né? Quem vê pensa que tá no 100º, né, mas tá bom, já é mais do que 10, pra mim é bastante. E hoje a gente vai falar nada mais nada menos do que Kobolds e Catacumbas. Essa aí que foi nada mais nada menos que a 7ª coleção lançada por Hearthstone. Então senta aí e... Você não pega a vela! Nossa, ficou uma bosta essa imitação, mas tá bom, vamos lá. Começando lá então do lançamento dela. Foi lançada lá no dia 7 de dezembro de 2017. Eu particularmente nessa época não estava jogando tanto porque eu tive problemas de coluna. E aí eu fiquei só deitado o tempo inteiro, não conseguia nem me mexer, não conseguia ficar sentado, não conseguia jogar deitado, foi uma merda. Mas eu lembro claramente dessa expansão aí porque eu via muito vídeo nessa época aí de Hearthstone. Porque foi mais ou menos na época que eu tava tentando pegar o meu primeiro lenda. A primeira vez que eu tentei. E foi essa expansão que fez eu pegar meu primeiro lenda. Assim como as outras expansões, ela trouxe 135 novos cards. E é engraçado que você comentou esses dias, né? A gente vê as expansões e a gente começa a olhar as cartas. A gente lembra mais ou menos como é que tava a nossa vida naquela época, né? Você começa a associar, né? Isso é muito foda. Você começou a falar aí, né, que você tá com problema nas costas, então você vai meio que definindo um pouco da sua vida, como é que tava o Hearthstone e como é que tava a sua vida, né? Exatamente.
E uma curiosidade é que essa expansão aí, quando ela foi projetada, ela era pra se basear... Você sabe aquela carta de GVG? É o Blingtron 3000, que é aquele robozinho que ele equipa uma arma pra cada um, manja? Custo 5, 3, 4. Então, essa expansão ela era pra ser baseada na história, entre aspas, desse Golem em si, que ele é o mais enigmático lá de Azeroth. E aí a expansão era pra ser em torno dele, só que daí a ideia foi se aprimorando, né? Foi passando ali pra explorar as masmorras, indo em busca de tesouro, etc. Até que os desenvolvedores acabaram atingindo ali os kobolds. Os kobolds, pra quem não sabe, são criaturas que parecem ratos, assim, né? Tem bigodinho, tem os pelinhos, eles são tipo uns anãozinhos, assim, tipo uns ratos mesmo, tem até rabo de rato. E eles vivem em caverna, mina, eles são burro pra cacete, covarde, assim. Eles ficam se escondendo lá das criaturas maiores. E como eu falei no começo aí, uma frase deles, né? Eles são obcecados por velas, né? Pra iluminar ali as cavernas que eles transitam. E vale lembrar também que eles não formam uma tribo, né? Eles são sem tribo. Tem vários kobolds, inclusive vão ser lançados vários kobolds nessa expansão. Mas eles não formam uma tribo, não tem sinergia entre si, como tem os mechs, as feras. Exatamente. E falando em tribo, você acha que vai surgir alguma nova tribo no Hearthstone? Assim, a curto prazo? Você enxerga alguma? Não. A gente está gravando isso aqui, né, esse podcast, e a Blizzard está dizendo que haverá algumas mudanças, né, no futuro próximo, que deve acontecer na rotação agora que vai ter em 2021. Pode ser que eles lancem uma tribo nova. Eu acho muito improvável. Acredito que eles devam se focar nas tribos que tem, né? Já lançaram... A última tribo lançada foi Elementais, né? Lá em Goro. E eu acho que eles vão ficar segurar só essas mesmo. Faz tempo, né, que não sai nenhuma e tem muito bicho que dava pra agrupar em alguma tribo, né? Acho que tá faltando um pouco, principalmente pra alimentar o BG, né? O BG vai chegar uma hora que as mesmas tribos vão enjoar, né? Foi o que eles até fizeram no último grande patch, né? Eles colocaram uma tribo, entre aspas, de provocar, né? Botaram uns minions aí que não serve pra nada de provocar. E realmente... Tem o quê? Foi em 2017 que eles lançaram uma nova tribo que foi de elementais, que eram cards que já existiam, só que não tinha tag. Por exemplo, aquela lá do Xamã, que é um elemental 6 mana, 6/5, que dá 3 de dano em qualquer alvo. Ele não tinha tag de elemental, ele ganhou depois que chegou um Goro. E aí vários cards foram ganhar tag de elemental. Exatamente. E aí eu não sei se eles vão fazer isso com os kobolds, por exemplo, tá a tag de kobold, né? E botar os kobolds pra ter algum tipo de sinergia. Podia lançar os peixes, sei lá, sabe, umas coisas assim. Sei lá, difícil. Quem conhece mais do mundo de World of Warcraft, né? Talvez conheça melhor isso de tribo. E de classes, inclusive, né? Falavam que se tem Demo Hunter, aí pode colocar outros tipos de classe. Enfim, isso aí eu acho que é conversa para outro momento, né? Exatamente. A expansão em si tem o tema, então, de colocar o jogador vivendo umas aventuras, serpenteando ali nas masmorras e catacumbas, atrás de tesouros, assim como se fosse ele invadindo ali o território dos kobolds, né? Então ele vai encontrar armadilhas, rivais e, claro, né, muitos e muitos kobolds que vão estar ali porra-loqueando pelos arredores das cavernas. Teve pré-venda, como qualquer outra. Você comprou ou não? Comprou, né? Certeza. Comprei. Eu comprei desde Geringontes, eu compro todas. Olha aí, então. Então era R$110 e tinha o cardback exclusivo, né? Como todas as pré-vendas, até o momento de Kobolds e Catacumbas, né? Depois isso mudou um pouco, mas a gente vai chegar lá. E R$110, eu não comprei, sinceramente, na época. Eu passei batido. Isso de ter... dar uma lendária dourada, de ter herói novo, né? Só veio mais recente. A Kobolds ainda não pegou isso de você comprar a pré-venda e ganhar uma skin nova. Ainda não tinha isso com Kobolds. Já a gente chega numa expansão que vai ter. Não lembro exatamente qual foi a primeira, mas tá perto. Mas também, ó, a Blizzard, olha só, abrindo um pouquinho a mão, né? Se você conectasse no primeiro dia de lançamento, você ganhava 3 packs ali da expansão. Isso virou meio que um padrão depois, né? Quando lançava a expansão, você ganhava 3 packs, né? Hoje eles dão pack, eles dão aquelas missões lendárias, né? Que dão packs também. Enfim, eles
eles fazem o seguinte, né? É o morde e assopra da Blizzard, né? Ela vai deixando o jogo mais caro, mas não, toma esses packzinhos aqui. Aí isso também é conversa para outro podcast, né? De a gente falar sobre a economia do jogo, né? Exatamente, isso daria um excelente programa, hein? Falar sobre a economia do jogo. Ainda mais depois dessa mudança aí da trilha de recompensas e tudo mais. Que na minha opinião ela parece legal. Bom, deixa o podcast. Veio também o tabuleiro novo, né? Como toda expansão, chega um tabuleiro novo, isso é bem legal. Ficar descobrindo as coisas novas ali no tabuleiro. E esse, ele particularmente é um dos meus favoritos, que representava ali as catacumbas, tinha os tesouros, muito ouro para todo lado e, claro, um monte de velas acesas ali por todo canto. E lembrando, né? A gente tem um card que foi lançado recentemente, eu não lembro exatamente qual a expansão, que ele interage com cada um dos tabuleiros, né? E geralmente ele tenta interagir, é o aluno... Transferido. Transferido. Pronto, o aluno transferido. É um 2/2 2/2 que dependendo do tabuleiro ele faz alguma coisa diferente. E ele geralmente ele tem alguma coisa a ver com a expansão. Nesse caso aqui, a gente ia chegar, mas eu vou antecipar um pouco. Surgiu uma nova palavra-chave, né? Que foi recrutar. Exatamente. Recrutar, basicamente, você tira um minion do seu deck, né? Um lacaio do seu deck e coloca em campo. Aí tem as regras, né? Você só recruta um minion que custa 3 ou menos, 4 ou menos de mana, enfim. E no caso do aluno transferido, quando você é jogado aqui, ele se utiliza dessa ferramenta de recrutar, essa nova palavra-chave. E esse aluno transferido aí também é um negócio que é bem meio impossível você decorar todos os efeitos que ele tem por cada tabuleiro do jogo, né? Você tem que jogar com uma tabelinha. Isso, ele tenta se ter relação com alguma coisa que deve daquela expansão. Por exemplo, tem uma expansão que tem o Reborn, né, que é o Renascer. Aí ele desce com o Renascer. Tem expansão com acho que é de GVG, que ele dá ele tem um último suspiro que dá um pedaço de máquina pra peça sobressalente. A peça sobressalente, esse mesmo. Legal essa dinâmica aí. Eu nunca usei esse aluno transferido, mas eu não sabia que ele tinha essa mecânica de puxar elementos da expansão do tabuleiro que você está jogando. Legal. Não sabia não, vivendo e aprendendo. Quando a Blizzard anunciou essa nova expansão aí de Kobolds, lá em 2017, foi no início do ano, né? Ela não anunciou diretamente, assim, mas ela soltou aquele famoso o que vamos ter nesse ano, né? Que era uma imagem que tinha ali as coisas que iam ter durante o ano, obviamente com um ponto de interrogação, tampando e tal. Era o ano do mamute, né? Quando foi iniciar. E aí tinha ali na terceira e última expansão, tinha ali um desenho de um saco de ouro, uma coisa assim, e tinha gente cantando a bola e falando, isso daí tem a ver com tesouro, tem a ver com kobolds, não sei o que, os jogadores assíduos de WoW aí, né? E aí tinha gente que já sabia, já no começo do ano lá, que podia rolar alguma coisa do tipo. Até que finalmente, lá pra 3 de novembro, mais ou menos, rolou umas dinâmicas e tudo mais. Na BlizzCon, né, que normalmente era o palco para esse tipo de revelação de expansão no fim do ano, né? Infelizmente esse ano a gente não teve. Você que está assistindo não, né? Tá ouvindo. A gente está em 2021 e ainda estamos passando por uma pandemia muito louca que cancelou vários eventos aí, ferrou geral. Então se você estiver ouvindo esse programa em 2023, 24, 22, pode ser que isso já tenha passado, mas por enquanto ainda estamos nessa. Mas na BlizzCon lá rolou uma mecânica muito, muito da hora que o Ben Brode, né, que era o diretor do jogo na época, fez lá com a galera. Que era tipo simular uma missão nas catacumbas. Não sei se tem vídeo disso na internet. E aí as pessoas que estavam lá na apresentação em si, elas podiam escolher quais cartas que elas queriam revelar de acordo com as perguntas que ele ia fazendo. Então, tipo assim, ele ia narrando como se fosse uma história de RPG. Ele falava assim, So what kind of cards can you expect from Kobolds and Catacombs? I'm not going to tell you.
I'm going to let you discover the set for yourselves. Steel yourselves, adventurers. We're going in. Okay. You're in the entrance to a dungeon on a quest to find legendary treasure. To your left is a tunnel. Stinky goo lines the floors and walls. To your right is a massive door with a huge lock. But the lock is broken. Where do you want to go? Okay. All right. Cheer if you want to go into the tunnel. All right, now cheer if you want to go in the door. Okay, I think I heard tunnel louder, I think. Okay, all right. All right, so we're going to go left. We're going to go left. Right? Okay. All right. We're going to go left to the Stinky Goo tunnel. All right, great. Okay, let's go. All right. So you slide through the tunnel and enter a room with a huge ooze creature lying dead on the floor. Prying a chest from its remains is the legendary adventurer Marin the Fox. A gente entrou numa caverna. À esquerda ali tem um túnel e na entrada dele tem uma gosma morta no chão. E à direita tem uma porta grandona, só que a fechadura dela tá quebrada. Pra onde a gente vai? Aí tipo, o pessoal votava assim, erguia a mão, sei lá. E aí conforme a maioria decidia pra qual lado seguir. E aí desse lado ele ia encontrando ali criaturas e coisas que eram pertencentes a cards da expansão. Bem da hora essa mecânica. Eu curto muito quando a Blizzard faz essa integração da realidade com o jogo. E depois mais tarde no site eles no evento eles só revelaram algumas cartas, né? Não revelaram todas. E depois no site, acho que essa foi a primeira expansão que a Blizzard lançou aquele cronograma, né, de revelação dos cards, que mostra qual data vai surgir tal card. E é tipo assim, é um foco num pedacinho da carta pra você tentar adivinhar, sabe, o que seria. Aí quando chega o dia revela. Foi nessa expansão que começou isso? Exatamente, começou nessa expansão e até hoje a gente tem isso daí, né? Isso, tem um pedacinho e fica falando o horário que vai ser revelado o card. Exatamente. Como o Daniel já comentou ali, essa expansão trouxe uma nova palavra-chave chamada de recrute, né, ou recrutar. E além disso, cada classe também recebeu ali uma arma lendária, que a gente vai ver um pouco mais depois. Mas falando sobre o recrutar, a mecânica é bem simples. Quando ela é ativada, quando você joga um lacaio, né, que tem recrutar no campo, ou um feitiço, né, enfim, você puxa lacaio do seu deck e coloca em campo. Então isso favoreceu mecânicas muito interessantes de puxar uns lacaios legais aí. Tipo assim, recrute um lacaio de 5 ou mais de custo, recrute um lacaio que custa 3, enfim. Quando jogava ele ia puxar do seu deck e trazendo no campo de batalha. Tem boas lembranças dessa mecânica aí? Tenho sim, eu lembro do... A gente vai já discutir os cards, mas tinha um deles que era o Mestre Coração de Carvalho, coisa assim. Que ele entrava num deckzinho de druida que era do Taut Druid, ele entrava um monte de Taut, inclusive tinha uma fera. Enfim, a gente vai chegar já nele. Eu lembro só a parte que eu mais lembro é do druida mesmo. Fazer esses recrutamentos, né? Aí quando a Blizzard lança nova palavra-chave, ela precisa dar algum tipo de suporte para que isso rode bem, né? Porque não adianta você lançar uma ou duas palavras-chave dessa como é uma palavra-chave, ou aliás, uma ou dois cards com essa palavra-chave e eles não rodarem. Não foi assim destruidor de meta, mas foi utilizado de maneira assim até satisfatória. Normalmente tem que lançar com a estrutura para comportar novos decks que rodem em torno daquela mecânica, né? Uma coisa que não só faça uma pontinha ali ou aqui, mas sim a sinergia do deck meio que se baseia em recrutamento ou na nova palavra-chave que chega, né? Eu lembro mais do Paladino, quando fala de recrutar. Mas depois a gente vai falar sobre os decks e a gente entra nisso aí. Chegou também um novo modo, single player, gratuito, diferente de todos que tinham até agora no jogo, chamado Sessão de Masmorra, ou Dungeon Run, né, para os mais íntimos.
você recebia um deck pré-montado, no caso do Kobolds, passando de chefe em chefe, né? Isso. E conforme você ganhava, você ia ganhando. Eu não lembro se você escolhia packs de cartas ou você ganhava as mesmas cartas sempre. Você podia escolher conjuntos ali, tipo assim, você escolhia uma classe primeiro, né? Na época tinham 9 classes, né? Não tinha o Demon Hunter ainda. E você podia escolher, com base nessas classes, você ganhava um deck pré-montado. Aí você, conforme ia ganhando dos chefes, aparecia ali pra você 3 conjuntos de card baseado em alguma mecânica. Então eu escolhi o Mago, por exemplo, ganhei do primeiro chefe. Aparecia ali uma mecânica de spells, outra mecânica de último suspiro e outra mecânica de lacaios de custo alto. Aí eu podia escolher qual das 3 mecânicas eu queria e dentro dessas mecânicas tinham algumas cartas, de 3 cartas. E aí você ia montando o seu deck com base nisso. Que inclusive foi tudo. A gente, em outras expansões vão ter umas runs parecidas. Foi o que baseou o que é hoje o modo duelos, né? O modo duelos é mais ou menos parecido com a mesma ideia. Você monta. Sim. Diferença é que você monta o deck, mas ainda assim aparece um packzinho de 3 cartas para você escolher e para ir adicionando no seu Grimório, né? Isso, a gente vai ver depois a próxima expansão, que é Bosque das Bruxas, que teve um modo também muito parecido. E no decorrer da exploração que você vai fazendo aí, enfrentando os chefes, né? É como se você fosse um aventureiro que acabou de entrar numa caverna ali em busca de tesouros e tá encontrando criaturas, enfrentando, indo pra próxima, encontrando uns tesouros ali, né? Que seriam os cards. E também tem tesouros mesmo. Além dos packzinhos de card que você escolhe ali pra ir montando o seu deck, você pode escolher também de tempo em tempo ali, acho que é de 2 ou 3 partidas, se eu não me engano. Você escolhe um tesouro para adicionar no seu deck, que normalmente são umas cartas que são mais fortes, assim, tem uns poderes passivos. Por exemplo, passivo, seus feitiços custam 1 a menos, então todos os seus feitiços vão custar 1 a menos, independente do que acontecer. Ou então, os seus últimos suspiros são ativados 2 vezes. Enfim, você pode ir compondo o seu deck, é como se fosse um roguelike, para quem já jogou jogos roguelike. Você começa do nada e aí você vai matando os bichos e vai ficando mais forte. Tem aí o The Bind of Isaac, vários jogos nesse tipo. E pra incentivar os jogadores a jogar isso daí, porque não é todo mundo que é adepto a esse tipo de coisa, né? Tem gente que joga 1 ou 2 e larga. Entrou no leque ali de missões, né? Você, por exemplo, vença 3 chefes numa sessão de masmorra, pra você ganhar gold, pack, coisa do tipo. Pra incentivar a galera a jogar mais. E aí, olha só, a Blizzard, para recompensar o seu sofrimento ali de vencer, né? Todos os chefes com as 9 classes do jogo, ou seja, não é fácil não, viu? Se você não souber montar um deckzinho bem sinérgico ali, legal, você vai perder e quando você perde, você volta no começo, né? Você perde a sua run, como qualquer jogo roguelike. Se você completar a run com as 9 classes, você vai ganhar incríveis 1 verso de card. Esse eu sofri demais pra completar os 9, mas eu acho que eu sofri mais foi na outra expansão, que eu demorei demais, que eu não conseguia simplesmente vencer. E isso era muito ruim, você chegava lá no último boss, aí você perdia pra ele, aí você tinha que fazer tudo de novo. Sim, eu já cheguei, eu não cheguei a completar as 9, né? Eu acho que peguei umas 5 classes. Depois eu tiltei e parei de querer fazer. Só que uma coisa legal nessa questão aí é que são 8 chefes, né, no total por run, né, que você pode derrotar. Só que existe um total de 48 chefes nesse modo. Então cada run que você faz, ela não é a mesma, não são os mesmos chefes que você pega do início ao fim ali. Como tem 48, é aleatório ali qual que você pode pegar de primeiro, de segundo, de terceiro. Tanto faz, entendeu? Os chefes vão ficando mais fortes conforme você vai vencendo, né? No fim você já tá parecendo que tá fazendo Naxxaramas heróico já. Você vai jogando e nunca é a mesma coisa. Os chefes têm poderes heróicos exclusivos, né, de cada um e sempre vai mudando ali, sempre é aleatório. Então isso aumenta bastante o fator replay, né? Não fica aquela mesma coisa, tipo assim, agora eu sei que eu vou ter que enfrentar a serpente do cacete. Agora eu sei que depois dela vai vir o Kobold não sei do que. Não, é aleatório. E também uma nova mecânica que é a de upgrade, né?
que você tem cards que você tá com ele na sua mão e você faz determinada ação, ele melhora. Eu vou utilizar como exemplo aqui as Spell Stones, né, que elas que iniciaram isso de ter upgrade. E vou começar pelos cards de druida, explicando a Spell Stone do druida. Que era basicamente assim, era uma magia de 1 de custo e ele dava 2 de dano a um lacaio, a qualquer lacaio. Só que se você ganhasse 3 de armadura, enquanto essa magia estivesse na sua mão, você ganhava 3 de armadura. Aí o que acontecia? Ele passava a dar 4 de dano. E se você ganhasse, depois que ele virasse ele desse esse upgrade, ele conseguia dar mais um upgrade, que era conseguir mais 3 de armadura. E ele passava a dar 6 de dano. Aí, ou seja, era uma magia de 1 de custo que dava 6 de dano. Druida aqui, nessa época aqui, era a classe mais forte. Conforme a gente falou ali, lá em Cavaleiros do Trono de Gelo, ele ganhou uma magia que é fora de série, que é Ultimate Infestation, né? A gente comentou lá. Realmente era e pra mim ainda hoje é a magia mais forte que já foi lançada dentro do jogo. O druida conseguia, com essa magia de 1 de dano, ele conseguia segurar bem a mesa ali no comecinho, contra decks agressivos, até contra decks não tão agressivos, mas mid-range, ele segurava bem, rampava e aí jogava Ultimate Infestation. É por isso que nessa época aqui o druida era muito forte. Vou falar de uma carta que eu lembro muito aqui, que já tomei ela várias vezes, que era Bifurcação, custo 4. E ela tem o seguinte: escolha 2 vezes, compre um card, conceda mais 1 de ataque aos seus lacaios, ou receba mais 6 de armadura. O druida, cara, ele ganhava muita armadura com isso daqui, ou então se fosse um druida token, ele dava mais 2 de ataque para todos os lacaios dele em campo. Eu vi mais o pessoal usando isso aqui para ganhar armadura mesmo, né, para segurar ali o jogo, para depois no final comer o cara vivo, principalmente com o Ultimate Infestation que você falou aí. E o druida nessa época realmente eu lembro que não tava fácil não. E só vou também falar mais uma situação que a gente não falou no começo, mas essa foi a expansão que lançou a primeira vez cartas de armas lendárias. Antigamente as armas eram restritas só a paladino, a caçador, guerreiro, enfim, só algumas poucas classes, né, ladino também. E agora não, todas as classes, até mago ganhou arma, o sacerdote, mago e sacerdote que não era e nem bruxo eram comuns terem armas, né? E eles ganharam armas lendárias, a gente vai falar de cada uma. Aqui no caso do druida, a gente recebeu a World Tree, né? Que é como se fosse um galho de uma árvore lá de druida, que ela tinha como último, ela era uma 4 mana, lendário, 1 de ataque e 5 de durabilidade. Aí ela tinha como último suspiro ganhar 10 cristais de manas. Isso aqui era bom para poder fazer os combos que até hoje acontecem com o druida. Desce Máligos, dá patada, joga Moonfire, enfim. Isso aqui era utilizado mais para isso. Na época que foi lançada não foi tão utilizada, ela vai ser mais utilizada mais para frente, quando surgirem novos suportes para esse tipo de deck. No outro card aqui de druida realmente teve bastante carta boa, né? A gente tenta falar 3 por classe, mais ou menos, para não estender muito, mas no caso aqui, o Golem Pau-Ferro, 4, 3/6, provocar, e ele só pode atacar se você tiver 3 ou mais de armadura. Pro druida nessa época conseguir 3 ou mais de armadura, era estalar os dedos. Só que mesmo assim, se você não conseguisse atacar com ele, ele já era um bicho difícil de tirar ali sem você trocar, né? Como tava muito agressivo o meta, isso daqui caiu muito bem, junto com o Guardião Grisalho. Custo 8, 3/5, provocar. E o último suspiro recrutava 2 lacaios que custam 4 ou menos o deck. Que nem eu falei, você chegou a ver essas cartas rodando ou não, Daniel? Com certeza. Esse Guardião de 8 manas, eles tentaram, quando eu vi na época, tentaram rodar, mas ele não funcionava bem. Porque o Golem, olha só, ele era summonado por uma magia de 4 do druida, uma magia comum, que ele ganhava 6 de armadura e recrutava um minion que custava 4 ou menos. Ou seja, você usava, ganhava 6 de armadura e ainda ganhava o golemzinho na mesa. Já ativo. Já ativo, né? Porque ele podia atacar, que estava com... ativo. Ele podia atacar na volta, né? Se matasse seu golem. Nessa época aqui, era difícil... A gente tinha ainda lá de um Goro, o Tar Creeper, né?
que era o elemental 3 manas, 1/5, que durante o turno do oponente ele tinha mais 2 de ataque, ou seja, ele virava um 3/5. Pro druida, ele meio que teve que abandonar o Tar Creeper para poder vir esse 4 manas 3/6. Mas as outras classes continuaram usando. Falando de mais um card, né? Porque o druida ganhou card muito forte, a gente teve a Greed Sprite, né? É um 3 manas, lacaio neutro, 3/1, que tinha como último suspiro ganhar um cristal de mana vazio, né? Ele rampava, né? E esse cara aqui, ele entrou no nosso querido... Era como se fosse uma espécie de tempo druid, né? Que rodava o Keleseth, que a gente falou na expansão passada, lá no Cavaleiros do Trono de Gelo, que era aquele 2 manas, 2/2, que dava +1/1 se você não tivesse nenhum card de custo 2 no seu deck. E como o druida conseguia segurar bem ali o começo do jogo, dava o buff... O negócio do druida era chegar no turno 10. Enquanto o oponente estava no turno 6 ou 7, o druida chegava no turno 10. Ele podia descer a mão inteira porque ele comprava lá um Ultimate Infestation e pronto. Aí era só alegria. Aí essa Greed Sprite ajudava a dar esse rampzinho que o druida precisava. Só que os decks de druida sempre foram, né? Esses mais consistentes assim. Decks caros, né? Em termos de pó, porque vai muita épica, né? Vai muita lendária. Então era só pra quem era gourmet jogar. Quem não era, jogava, que igual eu vou falar agora aqui, ó. a minha classe favorita durante essa expansão, que foi o Caçador. Que surgiu um novo arquétipo aí de deck pro Caçador nessa expansão, que foi o Spell Hunter, né? Incrivelmente, joguei muito de Spell Hunter. Que pra quem não sabe, era um deck que era basicamente compostos por magias, que você era beneficiado por isso, você invocava criaturas, lidava com um monte de situações. E eu já vou começar a falar uma das minhas cartas favoritas aqui que chegou pro Hunter nessa época, que foi a Esmeralda Mágica Inferior, que era um feitiço, custo 5, que é evoque 2 lobos 3/3. Porém, se você jogar um segredo enquanto essa carta estiver na sua mão, né, tem aquela mecânica de aprimorar que o Daniel comentou, ela vai aprimorar. Então você vai aprimorar, vai para 3 lobos 3/3 e o máximo acho que são 4 lobos, né, 3/3. Então era absurdo isso. Você ia fazendo um ciclo de Spell Hunter ali, jogando segredo com essa carta na mão e povoando o seu campo, absurdo. Chegou a jogar de Spell Hunter? Não joguei de Spell Hunter, mas jogava de Secret Hunter. Essa carta era e é muito forte até hoje. Pra ter noção, ela foi nerfada, ela foi pra 6 de mana e depois foi desnerfada depois de um tempo que no livro Caçador Mal aparecia. Aí eles tentaram fazer o Caçador aparecer, ela foi desnerfada, voltou a ser 5 de mana, que pra mim é meio que justo. Como o Hugo falou, essa expansão aqui foi a responsável por criar esse novo arquétipo de Hunter, que foi o Spell Hunter. Na época, uma das principais cartas era a Rock Delar, que era a arma lendária do Caçador, que era um 7 mana, 4/2, que se você dizia assim, se você não tivesse minions, né, no seu deck, se você não tivesse lacaio no seu deck, você enchia sua mão com magias de Hunter. Era uma jogada de valor muito boa, só que aí você tinha essa desvantagem de não poder ter minion no deck. Nessa época aqui, o deck que mais rodava de Spell Hunter era um Spell entre aspas, porque rodava o Barnes e o Icharge, né? Que era o Barnes, era o que vinha lá de Karazhan, que na época eram 4 manas 3/4, que ele evocava uma cópia 1/1 de um minion do seu deck. Aí esse Spell Hunter só rodava 2 minions, era o Barnes e o Icharge. Aí você jogava o Barnes ali na curva 4, aí ele criava um Icharge 1/1, que o Icharge, que é lá do Sussurros dos Deuses Antigos, ele não usa a palavra recrutar, mas é basicamente recrutar, né? Ele recrutava o Icharge original. Aí você já tinha tirado todos os minions do seu deck e você conseguia utilizar as interações que dependiam de não ter minion no deck, né? Aí depois, com a rotação de Karazhan e tal, e Sussurro dos Deuses Antigos, foi um Spell Hunter puro. O pessoal só rodava Spell dentro do Hunter. Chegaram 3 cards, pra mim, essenciais pro Spell Hunter poder rodar. A primeira era o Candle Shot, que é uma arma de raridade comum, 1 mana 1/3, que deixava o herói imune
quando ele atacava. Inclusive, essa carta foi responsável pelo nerf daquela cartinha que hoje é 2 manas, que é a marca do caçador. Na época, o Spell Hunter rodava a marca do caçador porque era 1 mana, que colocava a vida de um lacaio 1 em 1, e você usava o Candle Shot pra matar. Aí com 2 manas você conseguia tirar qualquer minion gigantesco da sua frente sem nem levar dano. Essa arminha no começo era muito boa também pra lidar com criatura que tinha 1 de vida, né? Pra você segurar um pouco ali no começo. Como você não tinha minion, né, pra povoar, às vezes era muito comum usar pra remover bicho da mesa mesmo. Tipo, criatura 2/1. Exatamente. E nessa época aqui tinha o gato de rua, né? O gato. Aliás, quando não era o Spell Hunter, era o Mid-Range Hunter, né? Aí você tinha o gato de rua pra poder. Você usava o gato de rua, usava essa arminha e conseguia fazer umas troquinhas ali no começo pra matar uns piratinha. Exato. Pra poder sobreviver. E aí chegou um segredo que até hoje é um segredo bem forte, que é o Wandering Monster, né? Que é como se fosse monstro errante. Que é quando um minion ia atacar o seu herói, em vez de atacar seu herói, ele evocava um minion, um segredo, né? Evocava um minion de 3 de custo, que o minion, em vez de bater no seu herói, batia nesse de 3 de custo, né? Você jogava 2 manas e tinha um minion de 3 de custo. Isso era bom, inclusive, pra te proteger, né? Pra você não levar dano. Sim, de vez em quando vinha muita coisa boa ali. Criatura 3/4. Era show. Se vinha o Tar Creeper lá, o 3/5. Ajudava lá no upgrade da Esmeralda, né? Também, exatamente. Cara, era muito bom. Eu jogava muito de Hunter nessa época. Que eu tenho que falar mais 2 caras. O Flank Strike, que era uma magia de comum, de 4 de mana, que ele dava 3 de dano e evocava um lobo 3/3. Essa carta era essencial, tanto no Spell Hunter, quanto o Secret, quanto qualquer coisa. Porque 3 de dano e ainda uma criatura 3/3, cara. De fato, hoje pra mim, até hoje é um dos melhores drop 4 do Hunter que tem do jogo. Com certeza. Aqui foi o nascimento de também um novo arquétipo do Hunter. Além do Spell, foi o de Big Beasts, né? Que foi com a Katrina. A Katrina é o minion lendário do Hunter, era uma 8 mana 6/6, que ela tinha como grito de guerra e último suspiro recrutar uma fera. Foi a partir não dessa expansão, mas das próximas, que o Rei Mo, né, o King Crush, ele começou a ver jogo. Até o presente momento era meme, né? O pessoal chamava até de Rei Pó, porque o Rei Mo não rodava. E vai chegar uns cards novos mais pra frente, quando a gente for falar das expansões, que vai fazer esse Hunter de Big Beasts rodar, né? E a Katrina é o coração do deck. Passando agora para o Mago. Eu vou falar logo da arma dele aqui, porque eu usei muito na época. Não nessa expansão já que saiu, numa depois que eu não lembro qual foi, que saiu aquela lendária custo 3 ou 4, agora eu não lembro. Que quando você usava o seu card mais à direita da sua mão, você comprava outro, sabe? Então, eu fiz um deck uma época de compra de carta absurda, que usava inclusive o deck de maravilhas aí que chegou. E ele rodava a Lunette. A Lunette é a arma que chegou pro Mago, custo 6, 0/3. E no final do seu turno você compra 3 cards. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque se você estivesse jogando com um deck que você não consegue dar vazão nas cartas, né? Um Tempo Mage, por exemplo, que tem bastante vazão e tal. Você podia encher sua mão e começar a queimar a carta ali igual um louco, porque 3 cards no fim do turno é muita coisa pra comprar. E eu usei muito, muito, muito na época. Essa carta aí, que é a Lunef, né? Que ela foi o responsável a criação de um monstro, eu vou falar assim. É o Secret Mage. Secret Mage, hoje no livre, na data de hoje, né, a gente tá falando aqui no comecinho, a gente tá em janeiro de 2021, é o deck mais forte do livre, do modo livre. Hoje não tá rodando mais esse card, porque chegou um lendário novo que é melhor ainda do que esse card. Mas o que é que fazia? Você enche o seu deck de segredos, aqui foi o nascimento do Secret Mage, e aí você coloca Burst também, como bola de fogo, Pyroblast. E aqui na época tinha o 2 mana 2/3, que dava 3 de dano se você tivesse com um segredo equipado. E também tinha a Arcanóloga, né, que ela comprava um segredo do seu deck.
Esses decks até hoje estão rodando no livre, e o Secret Mage no livre tá quebrado, ele tá muito forte, eu tava até discutindo com o pessoal sobre o possível nerf que esse deck pode ter hoje, né? E aqui foi onde ele nasceu. Aqui foi onde nasceu o Secret Mage. Inclusive, ele ganhou o que pra mim é um dos segredos mais fortes que tem no jogo. Depois, na época que o Barreira de Gelo, ainda, se eu não me engano, ainda estava no padrão. E ganhou, pra mim, o segundo melhor segredo que tem do jogo, que é as runas explosivas, né? Que é uma magia rara, um segredo raro de mago, que o que é que ele diz? Ele é 3 manas e depois que você joga um minion no campo, você causa 6 de dano a esse minion. E se, por exemplo, o minion tem 2 de vida, você causa 2 de dano no minion e 4 de dano no herói. Além de você destruir um minion, é muito difícil você ter um minion ali até o turno 6, 7, que tenha mais 6 de vida. Você matava o minion e ainda dava dano na face do oponente. Teve o nascimento, né, do Secret Mage, mas também teve o do Big Spell Mage, que você colocava seu deck com muitas magias de custo alto. A gente tinha o que foi lançado lá em Ungoru Meteoro, que era aqueles 6 manas. Você tinha o Flame Strike, você tinha o Blizzard, que aí você enchia seu deck de magias de custo alto. E a gente teve também o lançamento nessa expansão da magia que é a Fúria do Dragão, né? Dragon's Fury, que é uma magia épica de mago, que custa 5 de mana, que ele revela um feitiço do seu deck, e se ele custar, por exemplo, 7, como o Flame Strike, ele dá 7 de dano em todo mundo do campo. Ou seja, você esperava mais ou menos... A partir do turno 5, era remoção atrás de remoção no campo. Que é que o mago ficava fazendo remoção, para lá no turno 9, ele poder usar a Lana. A Lana é o minion lendário de mago, que é um 9 mana 3/3, que o que é que ele faz? Ele tem como grito de guerra ele summonar um dragão 5/5 para cada magia que custa 5 ou mais que você lançou no jogo. Por exemplo, você lançou 2 Flame Strikes, chegava no turno 9 e você colocava lá um 9 mana 3/3 e mais 2 dragões 5/5. E para tudo isso funcionar, o mago precisava controlar o campo e conseguir meio que se curar, né? O mago não tem, nessa época não tinha Life Steal, se eu não me engano. Mas o mago conseguia armadura com o Arcano Artífice, que era um elemental comum, 1/2, que o que é que ele fazia? Toda vez que você lançava um feitiço, com ele na mesa, logicamente, você ganhava de armadura o equivalente ao custo de mana desse feitiço. Se no turno 8 você jogasse esse Arcano e jogasse o Flame Strike, você, além de limpar a mesa do oponente, você ainda ganhava 7 de armadura. Isso era muito bom. Eu joguei mais de Tempo Mage, né, que nem eu falei. E eu tinha um carinho muito grande pela magia que eu falei lá, o Deck de Maravilhas. Que ela coloca 5 pergaminhos no seu deck e quando você comprar, você lança um feitiço aleatório. Isso já me salvou muito de jogo perdido, tá? Eu colocava no deck isso daí, deixava lá quietinho, aí do nada comprava uma, Fireball num tal bicho. Comprava outra, limpeza de campo. Comprava outra, congela não sei o que. Era absurdo. Eu curtia muito essa carta. E eu rodava junto com a Lunette. Parecia a mecânica com aquela Icera. Não lembro qual expansão que saiu. Do Druida. Que joga os portais no deck lá. É mais ou menos a mesma ideia. Inclusive lembrando que o deck das maravilhas eram magias aleatórias. Não eram magias de mago, né? Era qualquer tipo de magia. O mago, o Cassino Mage, né? Lá do livro. Tem um deck que chama Cassino Mage. Que basicamente tudo aleatório no deck. Mas aí uma hora ou outra vai dar bom. Não é um deck consistente, mas é divertido, né? Inclusive você falou do Secret Mage, que é top 1 aí do livre. Eu não sou muito de jogar no livre, só que eu fiquei curioso num negócio. Tinha uma carta em Naxxaramas, custo 2, acho que 2/2, cientista, alguma coisa. Cientista. Roda? Cientista maluco, ele roda. Olha só, aí sim, hein? Saudade dessa carta. Ele roda nele e roda num deck de Secret Hunter também, que tem no livre. Pra quem não sabe, quando ele morre, ele coloca um segredo, né, no campo. No caso do mago, você joga um 2 mana 2/2, e quando morre, joga 3, uma magia, ele filtra o seu deck, joga um segredo pra você que custa 3. É um 2 manas que vale por 5 manas e ainda filtra o seu deck. É muito forte. E ainda você pode trocar, né? Fazer uma troquinha ali, dar um daninho. É show, exatamente. Curtia muito. Vamos passar pro Paladino?
Começa falando do Paladino aí, que pra mim só tem basicamente, deixa eu ver, 2 cartas que eu me interesso aqui. Eu vou começar pra mim, que foi a carta que fez eu pegar meu primeiro lenda. Tu já vai até saber qual é. Chamado das Armas, Cult Warriors. É uma magia épica que hoje custa 5, que o que é que ele faz? Ele recruta 3 lacaios que custam 2 ou menos do seu deck. Só que antes ele custava 4. E isso aqui, pra Murloc, era uma festa. Foi aqui que ressuscitou, inclusive, o Malabarista das Facas, né? Ele voltou pro meta. Ele já tinha sido muito meta antes em decks agressivos, quando ele era 2 manas, 3/2. O Malabarista das Facas é basicamente assim. Toda vez que você evoca um minion na mesa, ele joga uma faquinha, né? Ele dá 1 de dano no inimigo aleatório. Pode ser o herói ou um minion aleatório. E ele tinha sumido do padrão porque ele tinha sido nerfado. Ele era um 2 manas 3/2 e ele virou um 2 manas 2/2 para ficar um pouco mais justo. E com isso aqui, ele ficou muito quebrado, porque ele já entrava no campo, quando ele era recrutado junto com os outros 2 minions, ele já entrava jogando faca. Ele já conseguia fazer algum tipo de troca. Você jogar, e com o Murloc aqui, você fazia a festa, porque os Murlocs custam pouco. E aí você jogava 3 Murlocs no campo, ali no turno 4. Se porventura o oponente não conseguisse limpar seus Murlocs, você jogava um Megasauro e adaptava seus Murlocs e era só bola de neve. Murloc você tem que matar logo. Se não matar, eles têm uma sinergia muito boa. Exatamente. Eu joguei muito também na época de Dude Paladin, que uma carta essencial era custo 6. Ele subiu de nível, que dava +2/+2 e provocar aos seus recrutas do Punho de Prata. Isso aqui era show demais, hein? Com a mesa cheia. Você lembra? Eu não sei se você lembra, Hugo, mas essa carta custava 5. Eu não lembro. Isso eu não lembrava, não. Era 5? Ela custava 5. Ela custava 5. Sabe por que ela foi nerfada pra 6? Por quê? Porque além de ser muito forte, chegou na expansão que a gente vai falar agora, na próxima, que é o Bosque das Bruxas, né? Witchwood. A gente vai chegar o Baku e o Game. Baku é o que faz só cartas de custo ímpar. E na época surgiu o Odd Paladin, né? Que é o Paladino ímpar. E não só era, como é até hoje. Hoje é o segundo deck mais forte do livre, o Paladino ímpar. E essa carta custando 5 deixava o deck muito quebrado, muito quebrado. O Dude Paladin, nessa época, ele era muito forte. Eu quase peguei lenda com ele em janeiro. Sofri muito porque tinha um deck nessa época aqui que rodava, que eu tive muita raiva, que era hoje é chamado de Highlander Priest, né? Na época era o Hazakus Priest. E eu tentei muito pegar a lenda com esse deck de Dude Paladin, mas o Hazakus Priest não deixou. Olha aí. Deixou de jeito nenhum. Olha aí. É muito chato, nossa senhora. E a gente tinha o custo 2, que era um Kobold, né? Que é o Drygold Jailor, né? Que ele tinha como último suspiro adicionar 3 recrutas do Punho de Prata para sua mão. Eram 2 mana 1/1, ele morria fácil, mas aí você ganhava 3 recrutas de prata 1/1. Aí você jogava eles bem baratinho e conseguia bufá-los, conseguia adaptá-los, que lá em Un'Goro tinha uma fera ou era um elemental que era 4 mana 3/4, que adaptava os seus recrutas de Punho de Prata. Então ele ficava bem forte. Tinha também criatura alta que conforme mais recrutas você tinha em campo, mais barato ela custava, né? O Leão de Cristal, exatamente. Escudo Divino custa 1 a menos para cada recruta de Punho de Prata ao seu controle. Ele custa 6, então se você jogasse 3 ali, você já baixava ele custando 3, uma criatura 5/5, Escudo Divino. É absurdo também. Ele rodou, inclusive, o Leão de Cristal rodou lá no Paladino Par. Quando a gente for falar lá do boss das bruxas, o Paladino ele simplesmente mandava no meta. Ele tinha os 2 decks, tanto o Paladino Par quanto o Paladino Ímpar eram os decks mais fortes do meta. Inclusive, recomendo vocês não perderem esse podcast de Bosque das Bruxas, que é uma das expansões mais polêmicas aí, porque foi a única que teve cartas movidas por Hall da Fama. A gente vai falar quando chegar a hora, mas já fica aí o spoiler. Antes do tempo, exatamente. Antes do tempo. E foi responsável por vários nerfs que aconteceram, enfim. A gente esqueceu, inclusive, de falar de outra mecânica que chegou, que são cartas que têm efeito bônus, né? Elas vão para sua mão, elas são... É uma carta, quando ela vem para sua mão, ela ganha um efeito bônus aleatório. E uma delas era o Unidef... o Mou não definido, é como se fosse um porrete não definido, né?
Ele é uma arma de paladino, que é um 3 mana 2/2, que o que é que ele diz? Ele ganha um efeito bônus quando você compra essa carta. E qual era esse efeito bônus? Você podia ele ter como grito de guerra dar mais 1 de ataque para os seus minions, né? Ou seja, se você tivesse com os Murlocs nessa época aqui, o agro paladino, sem ser com Murlocs, mas com outros minions também ficou muito forte. Aí você enchia sua mesa de minions, né, ali no turno 4. Se o oponente não limpasse, você conseguia buffar seus lacaios dando mais 1 de ataque. Você podia ter como grito de guerra evocar 2 recrutas de punho de prata 1/1. Você tinha ele também como grito de guerra da Divine Shield, né, escudo divino para todos os seus minions, esse que era um dos mais fortes. Ou então você tem como grito de guerra provocar os seus minions que estão na mesa. Exatamente. Lembrando que você não escolhia o efeito, né? Na hora que você comprava, era feito um RNG ali pra ver qual vinha. Eu curtia muito o de summonar os recruta e o de escudo divino. É o que mais me agradava aí na época. E eu vou falar só de mais 2 cards aqui, porque tinham vários cards fortes aqui nessa expansão. Que era a arma lendária do Paladino, que era a Valanir, que eram 6 manas, 4/2, que tinha como último suspiro, ele dava mais 4/2 para um minion que estava na sua mão, né? Era um hand buff, né? Só que acontecia, ele dava esse mais 4/2 para um minion, né? Você tinha um minion lá, por exemplo, um malabarista de facas na sua mão, ele virava um mais 6/4, né? Ele virava um 6/4 por 2 de mana, você jogava na mesa. Quando ele morria, você reequipava a Valanir, né? Então você conseguia fazer ela infinitamente. A gente tinha Silence rodando muito, que era Spellbreaker. E aí foi por causa disso que a Valanir ela não brilhou tanto junto com a Linessa, né? A Linessa era um minion lendário do Paladino, que ele tinha que, como grito de guerra, ele jogava nela, em cima dela, todas as magias de buff que você jogou nos seus minions durante a partida. Então se você jogou Divine Shield, se você jogou buff para aumentar a vida, enfim, você conseguia jogar a Linessa gigantesca ali no turno 7, no turno 8. O problema, ela era vulnerável a Silence, e na época que Silence rodava muito. Tanto que a Linessa, hoje, ela brilha bastante no livre. No deck de puro paladino do livre, né? Hoje tem no padrão, mas o deck puro paladino tem no padrão, mas a Linessa tá no livre, então ela roda lá no livre de maneira bem satisfatória. Com os incunábulos, né? É que daí não compensa tanto rodar Silence, né? Se você abrir um slot do seu deck só pra um Silence ali, você pode acabar tendo ele à toa, né? No livre. Também, só quem roda Silence no livre é o Demon Hunter. Os outros decks, eles meio que deixaram pra lá o Silence. Passando pro Sacerdote agora aqui. Particularmente, eu não acho que ele recebeu grandes coisas assim. O que eu tenho mais carinho aqui foi o Quebra-Noite, que é custo 4, 3/3. E o grito de guerra é: se você tiver um dragão na mão, cause 3 de dano a todos os outros lacaios. Isso aqui eu incluí no meu Dragon Priest com muito prazer. Eu fui arrastando o meu Dragon Priest aí por várias expansões e ele sempre foi recebendo cartas boas conforme elas foram passando. E uma das que entrou também no meu Dragon Priest foi o Elixir Não Identificado, que tem a mecânica de receber bônus, que ele concede +2/2 a um lacaio, né? Assim, por padrão, e tem a questão de receber o efeito bônus. Esse efeito bônus ele podia ser dar um último suspiro pro minion para retornar ele para sua mão quando ele morresse, dar +2/2 e roubo de vida pro minion, dá +2/2 e escudo divino, ou dá +2/2 e invocar uma cópia 1/1 daquele minion. Então eram umas coisas bem interessantes aí. Dava uma boa dinâmica para um custo 3, né? Interessante. O que você acha aí, Daniel? Então falando aqui, realmente roubo de vida já tinha sido inserido no Hearthstone, né? Tá aqui, tanto que teve o Elixir da Vida, né? Que ele dá +2/2 e roubo de vida. Ele já tinha sido recém-inserido no Hearthstone. Sim, lá em KFT. Eu também joguei muito nessa época de Dragon Priest. O Dragon Priest ele vai rodar bem no padrão até ser rotacionado o Geringonça, né? Quando sai o agente secreto lá,
O dragão 5 mana 5/6. E foi muito bem inserido aqui, foi o acólito do Crepúsculo, né? Que é um 3 mana 2/2, que se você tiver segurando o dragão, ele troca o ataque dele, que é um 2, para um ataque do minion que você escolher. Aí o oponente, era certeza que nessa época, no turno mais ou menos próximo do turno 8, o oponente jogar o Lich King, né? Que era 8 manas, 8/8. E aí ele jogava ali e com 3 de mana você praticamente matava o minion, né? Porque ficava mais fácil de poder fazer trocas num 2/8, né? E aqui a gente teve o lançamento que até hoje é a melhor disparado, remoção de área, né? É a melhor remoção de área já lançada para todas as classes. Foi lançado pro nosso querido padre, o André, né? Padre. E é o quê? De padre não tem nada essa porra. É uma magia épica de 7 de custo. Que o que é que ele faz? Ele embaralha todos os minions da sua na mesa, que estão na mesa, no deck do oponente. Isso aqui é muito insano, é muito forte. Por quê? Porque você limpa a mesa, entre aspas, e se a pessoa encher de último suspiro, não ativa o último suspiro. Ah, mas eu tô cheio de minion aqui com furtividade. Vai tudo pro seu deck. É como se fosse um silence em massa que ainda remove, né? Exatamente, e sem contar que tira a consistência do deck do oponente. O que acontecia? Nessa época aqui, você tinha o Dude Paladin. O Dude Paladin, o que você tinha que fazer? Você tinha que encher de Dude na sua mesa e buffar. Aí eles ficavam 3/3, 4/4, bem fortinho. Aí o que é que o sacerdote querido fazia? Ele jogava todos os seus Dudes de volta pro deck. E aí quando você comprava o Dude, ele não vinha 4/4, nem 3/, ele vinha 1/1. Exatamente, cara, muito forte. Só pra não passar em branco, vamos falar da arma aqui do Priest, que é a Alma Dragônica. Custo 3. Depois que você lançar 3 feitiços no mesmo turno, invoque um dragão 5/5. Essa aí eu nem vi a cor. Nunca rodou. Nunca rodou. E realmente ela tentar fazer um Miracle Priest, mas não conseguiu e até hoje não existe. Nem no livro existe algum deck do Priest que rode essa carta. Mas aqui também nasceu um novo arquétipo pro Priest. Não do jogo, mas pro Priest, que foi o Big Priest. Qual foi a carta responsável pelo nascimento do Big Priest? O Diamante Inferior, né? Era uma magia rara, de 7 de custo, que ressuscitava 2 lacaios diferentes, que tinham morrido. E aí, para ele poder receber o upgrade, né? Você tinha que castar 4 magias com essa carta na sua mão, né? E aí, depois que ele castava 4 magias, ele passava a ressuscitar 3 lacaios. E quando você castava mais 4 magias, ele passava a ressuscitar 4 lacaios. E aí começou a nascer o Big Priest aqui. Você tinha o Big Priest com o Incharge, com o Lich King, com a Ysera. Eu joguei na época com esse deck aqui, era um deck bem forte. Inclusive indo pra Mundial e tudo mais. Que hoje é o que existe, o Resurrect Priest. Esse deck é bem forte, ele é o Big Priest mesmo. Roda hoje só com 3 minions, pra ter noção. Só ressuscitando infinitamente, a cor que o Priest mais gosta de fazer. Padre, né? Ressurreição. Passando pro Ladino agora, nossa senhora, véio. Só de olhar essa arma do Ladino aqui, eu já até arrepiei, véio. Fala um pouco dela pra gente aí, Daniel. Vamos lá, Kingsbane, né? Kingsbane, o que é uma arma lendária do Ladino, que é 1 mana, 1/3, o que ela tinha de especial? Ela conseguia manter todos os encantamentos e magias que você tinha jogado nela. Por exemplo, você jogava lá aquela magia de 1 de custo que dá mais 2 de ataque, ela virava 1 mana 3/3 e ela não perdia isso. Você até hoje não tem maneira de silenciar a arma, né? A arma é aquilo. E ela tinha como último suspiro voltar de volta pro seu deck. Ou seja, você conseguia fazer a Kingsbane infinitamente. Aí tinha gente que jogava junto com o Capitão Pele Verde, porque buffava. Tinha pirata que buffava a arma. Quase sempre eu perdi. Nessa época aqui, o Kingsbane Rogue, né, que era um deck bem forte, porque tinha uma magia, eu não lembro qual expansão exatamente foi lançada, se foi na passada, que ela dava roubar a vida pra sua arma. De maneira infinita, indefinível. Nossa senhora do então céu. Você conseguia buffar muito a sua arma, ela ficava com ataque 10, 12, 13, e ainda tinha roubar a vida. Ou seja,
o Ladino conseguia fazer as trocas e ainda conseguia se curar. E se ele não trocasse, ele batia na face do oponente, dando 10, 11, 12 de cacetada, né? Nossa, era um pesadelo isso daí. Na boa. E pra ajudar nesse arquétipo, né, que era o Rogue baseado só nessa arma, ele ganhou mais 2 cards que ajudavam bastante. O primeiro, que era o Shine Finder, né, que era um koboldzinho, que era 2 de mana, 3/1, comum, que ele tinha como grito de guerra comprar a arma do seu deck, qualquer arma, né? Só que nesse deck de Kingsbane Rogue, você rodava só essa arma. Então toda vez que você jogava ele comprava a arma pra você. E para ajudar você a sobreviver a decks agressivos e tal, o Ladino aqui, o Kingsbane Rogue, ele ganhou esse segredo, né? Na verdade, nessa expansão aqui foram os primeiros segredos que saíram para Ladino. E ele ganhou todo o segredo até hoje de Ladino custa 2. E para ajudar nesse arquétipo de Kingsbane Rogue, o Ladino ganhou... Arquétipo não, deck. Nesse deck de Kingsbane Rogue, o Ladino ganhou a carta chamada Evasão, um segredo de custo 2, que toda vez que ele levava um dano, o seu herói ficava imune. Ou seja, você estava ali com 10 de vida já morrendo, aí você jogava esse segredo, o oponente te dava ali 6 de dano. Você ficava com 4 de vida, só que você ficava imune, ele não conseguia mais te atacar depois disso. Aí você acabava ganhando um turno. Mas, por exemplo, se você tivesse 5 de vida e o oponente desse 6 de dano, você morria. Você tinha que saber utilizar muito bem esse segredo. E sem contar que na expansão passada, a gente ganhou a Death Knight de Ladino, que ainda dava, ela não ficava furtiva, né, por um turno quando era jogado. Você ganhava praticamente 3 turnos, que era 2 com evasão e 1 com a Death Knight. Ou seja, o Kingsbane Rogue conseguia ficar ali se buffando. Você conseguia jogar buffs de arma, de magia, 2 vezes ali no turno 10, depois que você jogava DK, a arma ganhava muito poder, tinha roubar a vida, enfim. Era muito difícil, tanto que foi nerfado. Esse deck foi nerfado uns meses depois. Eu lembro muito bem. Que foi justamente a magia de roubar a vida, né? Ela deixou de ser eterna na arma e passava a ser só ali no turno que você tinha jogado, que ela dava roubar a vida, depois perdia esse efeito. Das armas que chegaram pro jogo, com certeza essa, na época, né, foi a mais efetiva, sem sombra de dúvida. Hoje é o único deck de Ladino que roda bem no livre, é esse, de Kingsbane Rogue. Com essa arma É mesmo? É. Não roda uns Miracle muito louco no livre, não? Não. O Ladino passa mal no livre. Por quê? Porque tem gente... Você tem ali, por exemplo, um deck do Bruxo, o Warlock, que ele joga os gigantes lá de carne dele no turno 3, no turno 4. 2, 8/8, um gigante derretido. Enfim, aí o Ladino não consegue responder, porque ele não consegue lidar bem com muitos minions na mesa. O Ladino também não consegue ganhar do... Na época aqui, né? Nessa época que ele conseguia ganhar do Kubilok, mas hoje não consegue mais, porque Kubilok no livro está muito forte. Não consegue ganhar também do Pastor Metralhadora, que é o deck mais forte que tem no livro do Sacerdote. E não consegue ganhar do Secret Mage. A decks Miracle, né? Não existem no Ladino, não existe no livro. Os que existem até pouco tempo era no padrão, né? Mas o Edwin foi nerfado, né? Para depois ser nerfado. Aqui rolou como se diz assim, a fecundação para nascer depois um dos decks que eu mais joguei em termos de diversão só, porque ele não era efetivo assim nem nada, que foi o Ladino OTK com Malleus, que rodava ali o Kobold Ilusionista e o Menestral Élfico. Que o Menestral Élfico ele tem o combo de comprar 2 lacaios do deck, e o Kobold, o Último Suspiro, ele evoca uma cópia 1/1 de um lacaio da sua mão. Eu não lembro que expansão que chegou uma arma do Ladino que quando ela quebrava, ela ativava o Último Suspiro de um lacaio seu. Você tinha um Malleus na mão, você conseguia colocar várias cópias dele 1/1 em campo. Tinha uma carta também que ativava o Último Suspiro 2 vezes. Era do Ladino também. E aí você enchia o campo de Malleus e aí matava o cara com os feitiços custo 1, com aquela pétala de rosa que custava 1. Aquele golpe que dá 3 de dano também. Era um OTK, era da hora jogar com esse deck. Era bem esse meme mesmo. Você conseguia perder 9 e ganhar 1. OTK normalmente é meme, né? É muito difícil ser um OTK que se sustenta, né? No win rate.
Isso era difícil, mas realmente eu inclusive já perdi pra esse deck. Você quando nem espera ali no turno 6, desceu 3, 4 Maligos, pá, e Tome. 20 de dano na sua cara. Exatamente. O Hugo falou, vou ressaltar aqui, o melhor drop 4 já lançado pro Ladino até hoje, que é o Menestrel. Menestrel Élfico, eram 4 mana, 3/2, que com um combo ele comprava 2 lacaios do seu deck. Melhor drop 4 já lançado no Ladino no jogo. Esse card aqui, ele era o coração da época do Tempo Rogue, que era um Tier 1 na época que tentava bater de frente com Dude Paladin e com o Hazakus Priest. Que eu tentei também jogar com esse deck, mas o Priest simplesmente não morria. Mas, enfim, era o Menestrel um dos responsáveis por fazer rodar esse deck. Que ele tinha o Klesef, né, ali no turno 2, o Ladino tinha o Shadow Step, né, que é o passo furtivo. Botava o Klesef pra mão, jogar de novo e você conseguia dar mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, dependendo da sua sorte. Sim. Os minions da sua mão. E o Menestrel ajudava a dar esse gás. Você conseguia comprar cards, no caso minions, para poder descer e fazer jogada de tempo muito forte. E a gente tinha também o Faldoray, né? O Faldoray era um card épico, 4 manas, 4/4, que ele tinha como grito de guerra jogar 3 ambushes, né? 3 embustes no seu deck, né? Emboscadas. Quando você comprava, emboscadas, né? Quando você comprava, você evocava as aranhas 4/4, que eram feras. Esse aqui é o que fazia rodar o Miracle Priest na época. Faldoray, uma carta bem forte também. Não rodava no tempo Rogue, porque não vale a pena você poluir seu deck com essas aranhas. Mas ele rodava no Miracle Priest. E no Mil Ladino? Rodava, não? O Faldoray não, mas o Menestrel ele rodou um tempinho no Mil Ladino, mas hoje em dia o deck de Mil no livre não roda ele. E é um deck assim, totalmente... Esse é pior, você joga 20 pra ganhar uma. É meio místico. Bem místico. Porque tem decks muito agressivos no livre e você ficar dando compra de cartas pro oponente, ele acha bom, né? É verdade. Deck agressivo. Sim, com certeza. Xamã. Xamã, eu vou falar logo aqui a carta que me deu trabalho também na época pra ir contra. Que foi a Evolução Instável. Magia custo 1, que transforma um lacaio aliado em um lacaio que custa 1 a mais, e você pode repetir esse turno quantas vezes você quiser até acabar sua mana. Nossa, isso daqui mais dava uma bufada na mesa do cara. O cara tinha lá 4, 5 e tal, do nada tinha 7, 8 e ia jogando até acabar a mana. Virava um Rei Mó, né? Nossa, e virava Rei Mó, batia na sua cara, aí evoluía de novo, virava outra coisa mais absurda. Nossa, cara, isso aqui foi fogo na época. Nessa época aí, o Xamã, ele simplesmente se sustentava, ele só tinha um deck que se sustentava. Ele era a classe menos jogada, que era o jogo Evolve Xamã, né? Você tinha as cartas de Evolve, só que ainda não era tão forte. Foi lançado o Death Knight lá do Xamã, né? Que deu um gás pro Evolve Xamã. Só que aí o druida tava muito forte, o Priest também passando por cima, o Ladino, a gente tinha o Warlock, enfim, o Xamã passou mal. Nessa época aqui ele passou mal, como quase sempre, né? O Xamã ou ele passa mal ou ele destrói o meta, né? Nesse caso que ele tava passando mal. Ele tinha só isso de deck que rodava, que era o Evolve Xamã. E essa carta aqui foi uma boa adição pro Evolve Xamã. Tanto que as outras cartas não vale nem a pena falar, porque nem rodaram. Vamos falar só da arma pra não passar em branco, né? A gente falou que ia falar de todas. Fala aí pra nós da arma. Essa arma do Xamã é uma piada, certo? Vou logo dizendo a piada, mas era uma 8 manas, 3/3, tá aí. Daí já tu tira 8 manas, 3/3, o que ela fazia? Depois que o seu herói atacava, você descobria um feitiço, e o pior, né? Descobrir o feitiço era até bom, mas você descobriu o feitiço e castava de maneira aleatória. Por exemplo, você tinha 3 minions, o oponente tinha 3 minions. Você atacava com o seu herói, você descobria ali um Bagata, né? Aí você não escolhia pra onde ia a Bagata. A Bagata podia ser nos seus minions. Então era uma jogada terrível. Você jogar um 8 man, você jogar uma carta de custo 8, uma arma 3/3 é uma piada de muito mau gosto. E sem contar que o feitiço era aleatório. Eu acho que nem se você escolhesse seria bom, imagine aleatório. Vamos passar então para o Bruxo. Olha só, o Bruxo interessante, hein? Ele mandou. Aqui nessa época aqui, recebeu quase todas as cartas aqui rodaram, que o Bruxo ganhou. Já vou falar a que eu mais vi já.
Que foi o custo 1, Coboltinho, Bibliotecário Cobolt. Grito de guerra, compre um card, cause 2 de dano ao seu herói. É como se fosse um tap, né? Se usar o poder heróico ali do bruxo por 1 de mana só e ainda colocar uma criatura em campo, né? Junto com aquela acho que é protetora íntegra do Paladino, que é aquele Divine Shield 1/1. Sei. São, pra mim, os 2 melhores custo 1 do jogo. Talvez eu tenha fazendo alguma injustiça com algum custo 1, mas que eu me lembro assim de até hoje ver jogo. É esse Kobold, um custo 1 extremamente sólido, 1 mana 2/1, que ainda te compra uma carta e ainda tem sinergia. Hoje ele tem sinergia com o Gigante de Carne e com o Gigante Derretido no livre. Nessa época aqui, ele tinha sinergia com a Ametista Inferior, que foi a magia de custo 4 do Warlock. O que ela fazia? Ela tinha Life Steal. Ela começava dando 3 de dano, depois 4 de dano, depois, 3 de dano, 5 de dano e depois 7 de dano. Ou seja, você conseguia tirar um minion e ainda se curar. E como é que você conseguia fazer o upgrade? Você tinha que dar alguma... se machucar, né? E o que é que esse Kobold fazia? Dava 2 de dano em você. Você tinha que se machucar com algum card, né? Não com poder heróico. Poder heróico não contava. E aí, o que é que tinha? Foi lançado junto o Homúnculos, né? Que é lá do BG hoje, né? Que é aquele demônio 2 mana 2/4 comum. Que ele tem como grito de guerra, dá 2 de dano ao seu herói. Quando ele foi lançado, ele não foi muito utilizado. Só alguns decks ZU rodavam ele, mas ele não era muito bem visto. Só que ele começou a rodar bem quando chegou o Bosque das Bruxas, quando começou até o Paladino, não. O Bruxo Par, né? Ele rodava no Bruxo Par. Ele tem taunt, né? E ele tem taunt. Acho que eu vou falar aqui de quase todas as cartas que foi lançado do Warlock aqui. O Pacto Sombrio. Pacto Sombrio, na época que foi lançado, era uma magia de 1 de custo. É comum que ele destruía um lacaio seu aliado e recuperava 8 do seu herói. Ou seja, nessa época aqui, o bruxo ele virou uma besta enjaulada com ódio aqui, né? Vamos falar assim. Porque ele conseguia controlar o campo, você batia nele e de uma hora para outra, na época que tinha a Mestre das Misturas, que era lá de Geringonça, né? Ela curava 4 do bruxo, né, e do herói inimigo, mas o bruxo não se preocupava. Você jogava com 3 de mana, você curava 12, que era 8 dessa magia que eu acabei de falar, com mais 4 da Mestre das Misturas. 3 de mana, você tava ali matando o bruxo, quando não esperava ele curava 12. Sem contar que ele ganhou, na época, a melhor carta de recrutamento, né? Que foi o Servo Possesso, né? O Possesso Lucky, né? Uns 5 manas 2/2 raro, que ele tinha como último suspiro recrutar um demônio. E aí fez a gente rodar aqui o nosso querido Cubo Carnívoro, que foi lançado lá em Cavaleiro do Trono de Gelo, né? Você usava o Cubo Carnívoro, você botava esses 5 manas aí, você usava o Pacto Sombrio nele, você geralmente evocava ou o Demonarca, ou então o Void Lord, vou chegar já no Void Lord. E aí depois que você atacava, você jogava um Cubo Carnívoro e conseguia evocar depois mais dois Demonarcas, ou então 2 Void Lords, enfim, era jogado assim, no turno 6 e 7 era muito forte, você conseguia recrutar. Ah, mas eu não tô conseguindo recrutar. Não tem problema. O bruxo ganhou a arma lendária dele, que eram as 5 manas, 0/3, School of Manari. O que é que ele fazia? No final do seu turno, ele evocava um demônio da sua mão direto para a mesa. Ou seja, você conseguia jogar o Demonarca agora sem ter que descartar os 2 cards da sua mão. Exatamente. Isso aí acontecia direto, hein? E você conseguia jogar, por exemplo, o Void Lord, é um 9 manas, é um demônio, 9 manas, 3/9, provocar, que quando ele tinha o último suspiro, ele evocava mais 3 demônios 1/3 com provocar. Aquele demôniozinho que a gente já conhece do bruxo padrão. Sim. Só que o que acontecia? Se ele fosse lançado no turno 9, ele era tudo bem, ele era aguentável. Só que ele chegava no turno 5, no turno 6, e você não conseguia responder esse demônio. E foi graças a esse card e a Rin foi um minion lendário de bruxo.
Que eram 6 manas, 3/6, que ela tinha provocar e como último suspiro ela adicionava o primeiro selo à sua mão. O que era esse selo? Você jogava o selo, né, que era uma magia de custo 5, e você ia invocando demônios que começavam 2/2, 3/3, 4/4 e 5/5. No último selo, ganhava para sua mão o Azari, né? Exatamente. Você evocava um demônio 6/6, né? E adicionava o Azari à sua mão. E o Azari era um custo 10, que o grito de guerra era destrufucking o deck do seu oponente. Então, era desse jeito que o bruxo nessa época aqui, que foi lançado, ele não conseguia ficar tão forte somente por um motivo. Foi por causa do pastor começou aqui o pastor metralhadora. Foi aqui onde nasceu o pastor metralhadora. E o bruxo, embora ele conseguisse se curar, ele não conseguia se curar muito a ponto de conseguir sobreviver à metralhadora do Priest, né? Só que aí o que foi acontecer, mais ou menos um pouco depois, foi nerfado. O pastor metralhador foi nerfado. Aquele 5 mana 5/5 que deixava o custo poderoso custando 0, passou a ser o custo 1. E aí quando o Priest foi nerfado, o Cube Lock, né? E o Control Lock aqui simplesmente começaram a mandar no jogo. Não tinha pra ninguém. E o que conseguia bater de frente com esses decks eram decks muito agressivos. Que era, no caso, que foi que eu consegui pegar a lenda, foi o Murloc Paladin. E por causa do Void Lord, por causa desse Possessed Lack que recrutava um minion no seu deck, eu rodava 2 quebra-feitiço. Porque tinha que ter Silence atrás de Silence aqui, senão você não conseguia passar por trás dessa muralha que era do Warlock. E lembrando também, Hugo, tá me ouvindo? Tá conseguindo ouvir bem? Tô ouvindo sim. E lembrando que o Bruxo ganhou, que é pra mim até hoje uma das melhores limpezas de campo de custo baixo, que é o Delphi, né? Que é 2 de mana, ganhou lá no Cavaleiro de Trono de Gelo, né? Que a gente falou. Que é um 2 de mana, que ele dá 1 de dano e vai se repetindo até matar todos os lacaios do seu campo, né? Você tem que fazer a escadinha de vida, a gente explicou no vídeo passado. Sim, né? quando morre um, repete, né? Repete o feitiço. E aí você fazia a escadinha de vida, o mínimo de 1 de vida, 2, 3, 4, aí você jogava o 2 de mana e se limpava mesmo. Nossa, que raiva Então disso. o Warlock nessa época aqui, quando o Priest foi nerfado, ele ficou incontrolável. Ele tava besta enjaulada e quando nerfaram o Priest, desenjaularam a besta. Boa. Vou passar pra última classe agora, hein? Guerreiro. Guerreiro, cara, pra ser sincero, eu acho que a única carta que eu vi rodar, e olhe lá, foi a Spellstone dele. Dessa expansão aqui foi a magia de custo 3 época, que é Reckless Flurry, né? Que aí você destrói toda a sua armadura e dá o mesmo dano. Você tem 6 de armadura, você dá 6 de dano na mesa todinha, né? A arma dele eu vi uns decks também de tipo Big Warrior, não era bem Big Warrior. Big Warrior. Que é o Tela do Pesar. Era custo 8, isso que é foda, né? Custo 8. E era 3/3, né? Depois que o seu herói atacar, recrute um lacaio. Então você tinha lá minions altos no seu deck, você conseguia ganhar um tempo. Mas até você chegar no turno 8 pra usar isso daí, provavelmente você já tinha sido atropelado. Né? Era muito. Aqui tinha na época, tinha Pirata e ainda tinha Murloc e Paladin, que eram muito fortes. Então eu conseguia sobreviver bem até lá. Exatamente. Então, Guerreiro, infelizmente. Guerreiro passou mal aqui. Inclusive, foi meu Final Boss. Meu primeiro Final Boss, né? Quando eu fiz Na época eram 5 estrelas no rank 1. Meu Final Boss foi um guerreirozinho. Na hora que eu vi, eu fiquei feliz, porque era um deck ruim mesmo. Aí eu consegui ganhar. A última lenda que eu peguei, o meu Final Boss foi um Highlander Priest, na época que tava voando lá o Galacron de Priest. Nossa, foi foda. Vamos passar agora então, depois de falar das classes. A gente se empolgou um pouco hoje aqui, mas é porque tinha muita carta boa mesmo nas classes aí. Normalmente a gente fala de 2 ou 3, mas teve umas que não tinha como não citar, não é mesmo? Vamos passar para as cartas neutras aqui agora, começando do custo 1. Eu vou falar uma aqui que é provavelmente a principal aqui, tá? Que é a Toupeira Atroz. Custo 1, 1/3 e é uma fera. Isso aqui eu vi muito. Principalmente em Highlander Hunter. Isso daqui
uma fera consistente, 1/3, se você soubesse depois buffar ela, talvez adaptar ou o que for. Era legal, curtia muito. Entrava também no Token Druid aqui, essa fera muito boa mesmo. Ela realmente entrava pra poder fazer as trocas boas, né? Inclusive decks que não eram de feras colocavam ela porque era 1 mana 1/3. É um vanilla muito bom ali pro Minion de 1 de custo. Custo 2 eu acho que a única que vale aqui é o Besouro Folheado, né? Custo 2, 2/3. Quando morre, você ganha 3 de armadura. Belíssimo corpo pro custo e ainda tem o bônus ele te dá armadura, né? Quando morre. Dava vida. Essa aqui, ele era um dos cards que entrou no Bruxo Par, quando começou a rodar Bruxo Par, porque o Bruxo Par ele era conhecido por perder muita vida. E isso aqui ajudava a ele não morrer logo, né? Essa carta aqui foi muito importante. E rodava em alguns decks, na época que tinha decks muito agressivos, você jogava esse cardzinho pra poder segurar a agressividade e ainda conseguir vida, né? Exatamente. Custo 3, canta uma aí pra nós. Vamos lá, custo 3 eu vou focar aqui no Fungal Enchanter, né? Que ele era um minion sem tribo, era 3 manas 3/3 comum, que ele tinha como grito de guerra restaurar 2 de vida de todos todos os personagens Aliados. né? Aliados. E isso aqui, esse card aqui era muito importante, que não apareceu agora, vai aparecer já no meta um pouquinho mais pra frente, o chamado o Zul Heal Warlock. O que é que ele fazia? Você jogava aquela meninazinha 1/2 que ela ia crescendo conforme fosse sendo curado. O Warlock ele é conhecido como conseguir fazer muito dano nele, então ele se aproveitava muito bem de se curar. E ainda tinha um Minion que chegou no Cavaleiro de Trono de Gelo, que ele também era 3 de custo, eram 3 manas 3/3, que ele custava 0 quando o seu herói se curava. Ou seja, você conseguia lançar uns dois, esse bonequinho, né, esse Fungal Encanter, que é um 3/3, e ainda conseguia lançar esses 2/3 por 0 de mana. O que o Zul faz, né, encher a mesa e não deixar o oponente respirar. Eu lembro muito desse Zulok de Rio aí. Nossa, era foda. Tinha uma cartinha aqui que dava trabalho na arena, hein? O Basilisco Litopele. Custo 3, 1/1, escudo divino e venenoso. Na arena, direto aparecia esse daí, hein? Esse aqui era bem forte. Aparecia na arena, podia pegar, porque era pelo menos 2 trocas que você garantia, ou então o oponente tinha que jogar um feitiço nele, né? O cara gastava muita coisa aí, porque era batata você pelo menos tirar um minion do cara na mesa, ou então ele gastar ali 2 cartas, o poder heróico e carta junto pra tirar ele. O que mais em custo 3 que você acha que vale a pena? Ou vão passar pro 4? Vamos passar pro 4, porque no 3 não tem nada de interessante, né? Mas... Então, custo 4, vou já falar uma aqui que eu vi em decks mais agressivos. Não tanto, mas apareceu. Que era o Dragão Avarento. Custo 4, 5/6. Último suspiro, conceda 2 moedas ao seu oponente. Isso aqui quando o cara tava bem emocionado com os decks aí que queria te rushar, eu vi aparecer. Mas o que eu mais vi mesmo foi o Discípulo Amaldiçoado. Que eu vi alguns Evolve Xamã usando ele ali. Não só o Evolve, mas também como o Quest Druid, né? Lembra da missão do Druida lá de Ungoro, que ele tinha que evocar 4 ou era 5 minions de 5 ou mais de ataque? Só com esse 4 de mana, você usava aquela carta de evocação de carvalho, você trazia esse aqui, aí você já evocava um, e quando ele morria, evocava outro. Você acelerava a sua missão, né? É verdade, bem lembrado. E também teve um koboldzinho, 4 mana, 4/4, que é o Shroom Brewer, né? Que ele tinha como grito de guerra restaurar 4 de vida. Ele entrou um pedacinho ali no Rio Warlock, mas ele vai ficar importante mesmo lá no Bruxo Par, quando for da próxima expansão. Sim. Custo 5 aqui fica interessante o negócio, hein? Eu vou falar de um aqui e eu vou deixar o principal pra você, beleza? Beleza. Então eu vou falar aqui do Fungimante, que é custo 5, 2/2, grito de guerra, conceda mais 2/2, ou seja, mais 2 de ataque, mais 2 de vida,
aos lacaios adjacentes. Isso aqui entrou em Zulok e que você imaginar de deck agressivo com um buff sensacional. E, se eu não me engano, ele tomou nerf, não tomou não? Não, ele entrou. Ele continua até hoje o mesmo valor, do mesmo jeito que entrou. Ele entrava lá no Odd Paladin também. Ele era o curva 5, certeza que o oponente ia jogar esse Fungalmancer e Fungimante. Ah, tá, não É foi. um card muito forte. Não muito foi forte. ele, não foi ele que tomou nerf, não. Foi um outro lá que. Lá em KFT, que ele invocava uma cópia dele. E aí. Uma cópia do lacaio, e aí depois Era o nerfaram. Saronita. Isso. Era os escravos, Saronita, uma coisa assim. Aí depois nerfaram pra invocar um outro Saronita, e não uma cópia do lacaio. Tal. Exatamente. O Hugo deixou pra mim, porque eu até sei qual a carta que ele tá dizendo. Foi a principal carta dessa expansão. Cubo Carnívoro. Exatamente. 5 mana, 4/6, um lacaio épico. Que ele tinha como um grito de guerra destruir um lacaio aliado. E quando ele morria, né, o cubo carnívoro, ele evocava 2 cópias. E o que é que ele fazia lá no nosso querido Cubo Warlock? Você geralmente jogava o cubo carnívoro lá no Demonarca, né? O Demonarca atacava a sua face, dava 5 de dano. E você jogava o cubo carnívoro nele, depois você jogava o Pacto Sombrio no cubo carnívoro. Ele evocava 2 Demonarcas, você curava 8, evocava 2 Demonarcas, 5/7, né, Demonarca, com investida, que atacava a face do oponente. Esse deck aqui foi aliás, essa carta aqui era o coração do Cubo Warlock na época. Muito forte. O deck que roda hoje no livre de Cubo Warlock roda o Cubo Carnívoro ainda. Outros decks tentaram se aproveitar dele, como o Taunt Druid. Ele não sei se ele aparece exatamente agora. Eu acho que não, acho que ele aparece 1 ou 2 expansões depois. Ele também começou a usar o Cubo Carnívoro, mas ele era mais usado mesmo no Bruxo. Eu vi umas E a versões de Hunter também rodando o cubo carnívoro. Chegou a ver? No Big Hunter, no Big... O Hunter de Último Suspiro, que ele jogava com feras grandes, alguns rodavam com o carnívoro. E teve o Tirante Arcano, né? Que era um elemental épico, 5 manos, 4/4, que ele custava 0, toda vez que você lançava um feitiço custava 5 ou mais. Ele rodava muito no Big Spell Mage. Mago, Big Spell Mage, e no nosso abençoado Druida, que tava bem forte nessa época aqui também. Falando em Spell, vou passar aqui pro custo 6, que teve uma das principais cartas também que rodou em vários decks aí de Spell, que foi o Evocador Malevolente. É custo 6, 4/4, grito de guerra, revele um feitiço do seu deck e evoque um lacaio aleatório com o mesmo custo. Isso aqui em Priest, em Mago, nossa, apareceu demais, hein? Foi nerfado, não foi? Virou 7 manas, depois voltou para 6 manas. Realmente um deck muito forte. O deck de Spiteful Priest era muito forte. Ele, se eu não me engano, ou se ele não era Tier 1, ele era pelo menos Tier 2. Que aí eu jogava basicamente só 4 feitiços, né? 2 cópias de cada. Que era o Amba lá, de Ungoro, que era um 8 manas, que evocava um minion que custava 8 ou mais e jogava direto na mesa. Sim, e o controle mental, né? E o controle mental, que era 10 manas. Ou seja, você jogava no turno 6 a evocadora, você evocava ou um minion de custo 8 ou um minion de custo 10. Era jogada de tempo bem forte mesmo. Custo 7, acho que só tem um, né? Decente. Uma das cartas mais fortes já lançada no Hearthstone, que era o Corredor Creeper, que ele foi lançado como 7 manas 5/5. Um a menos para cada minion que tinha morrido no campo, e essa carta estava na sua mão. Por exemplo, você evocava ali 3 minions, essa carta estava na sua mão custando 7. Esses 3 minions morriam, caíam para 4. O problema não é como é que você tirava o bônus, eram as trocas de Zul. Pra ter noção, essa carta aqui, ela entrava em todo tipo de deck agressivo, deck tempo, deck controle. Até na época o Cubo Warlock rodava esse card aqui, quando era 7 manas 5/5, de tão insano que era esse card. Os principais acho que era no Dude Paladin e no Zulok, né? Principais. Exatamente, rodava nesse aí. E é realmente muito forte. E eu esqueci só de falar de um card de custo 3, tá? A Zola The Gorgon era um lendário de custo 3, 2/2, que o grito de guerra dela era adicionar uma cópia de um minion das amigos aliado para sua mão. Essa cópia é lendária. Ela até onde ela roda dourada, né? esse deck
Esse deck aqui foi o que fez rodar a Zola, aliás. A Zola foi o que fez rodar uns deckzinhos de OTK Paladino, uns decks na época eu rodava no Cube Warlock para conseguir tirar proveito dos minions, enfim. Essa Zola rodou muito e roda até hoje no livro, não tanto quanto antes, mas roda. Custo 8. Eu vi rodando principalmente nos decks de Pitfall, que é os decks de ficar castando magia, né? O Arquivista Mor, que é 4/7. No fim do turno ele lança um feitiço do seu deck e os alvos são escolhidos aleatoriamente. Isso aqui eu vi no Pitfall Priest bastante, para usar o âmbar, usar o controle mental, esse tipo de coisa. Chegou a fazer uso dele ou você só viu? Todas as vitórias que eu tenho com o Priest, eu acho que boa parte foi com esse deck. Adorava o grande arquivista aí. Rodei muito ele. Esse cara tem cara de lendário, né? Não sei como que não é lendário. É um koboldzinho. É, kobold idoso. Marinha Raposa. A Marinha Raposa, inclusive, foi a carta lendária dada antes da expansão, né? Ele é como se fosse pra fazer assim propaganda. Um pouquinho o sabor da expansão, né? Ele era da expansão de kobold, só que ele foi dado pra todo mundo que logasse lá numa determinada data. E todo mundo recebeu esse cardzinho, que era um minion sem tribo, é 8 mana, 6/6, que ele evocava um tesouro 0/8 pro oponente. Aí quando você destruía esse tesouro, aí você ganhava um feitiço, né? Que podia ser o Goblet, né? Que era um feitiço de 3 de custo, que comprava um card e enchia sua mão com cópias desse card, né? Se você tivesse com 2 cards na mão, você ficava com 10 cards na mão, que ele eram cópias do card que você tinha comprado. Ou esse feitiço, ou então esse tesouro podia ser o Wondrous Wand, que é como se fosse uma varinha. Varinha mágica. Uma varinha mágica que você comprava, que era 3 manas, você comprava 3 cards e reduzia o custo desses cards para 0. Podia ser também que você descobre um minion lendário, você escolhe e evoca 2 cópias dele no campo, direto. Esse, a varinha, era o que eu mais gostava. Isso, era os que eram mais rodados. Ou então o Kobold Dourado, que era basicamente parecido com o Kobold lá de Liga dos Exploradores, né? Que eram 3 manas, 6/6, que tinha grito de guerra, que ele trocava toda a sua mão por minions lendários aleatórios, né? Isso, exatamente. Aí, ele não era muito utilizado, não. Isso aqui eu acho que eu nunca nem vi você só utilizar se você estivesse precisando muito de um taunt. Não era nem pelos minions lendários, você estava precisando de um taunt. É porque 3, 6/6 taunt é bom, né? Só se estiver ali no fogo mesmo. Exatamente. E o ruim do Marinho era isso, porque ele dava um minion 0/8 pro oponente, que se fosse um paladino, ele podia sair bufando ataque e tal, e te atacar, ou até mesmo o druida, né? Aí você demorava para poder matar, e o tesouro que vinha era aleatório. Esses 4 tesouros que a gente falou agora eram aleatórios, podia vir qualquer um dos 4, que é diferente hoje da lendária do Ladino, aquele 6 mana 5/5, que se você controlar um servo, né, você descobre qual dos tesouros você quer. Aí geralmente no Ladino é muito importante pegar a varinha, porque o Ladino faz umas brincadeiras muito boas com cards custando 0, né? Sim, é bem melhor esse daí. Tem o Vorm Violeta, que apareceu bastante na arena também. Custo 8, 7/7. Último suspiro, evoque 7 Grudes 1/1. Isso aqui eu vi muito na arena, né? Quando ele morria, ele enchia a mesa. 7/7, era difícil tirar. Só na arena mesmo, porque no jogo normal. O jogo nunca rodou, não. Ah, e tinha outra de custo 7, que era a Silver Vanguard, né? Que ela era 7 manas, 3/3, e tinha como último suspiro recrutar um minion que custava 8. Ela foi utilizada em alguns decks para poder evocar o Lich King, né? Sim, Lich King, puxava direto. Custo 9. Acho que só tem uma, né? Ele recrutava um minion que custava 1, 2 e... Custava não, que tinha como ataque 1, 2 e 3 do seu deck. E esse aqui ele era rodado muito na época que foi lançado a Hadronox do Druida. Que era uma fera que custava 3. Aliás, que tinha 3 de ataque e custava 9, enfim, do Taunt Druid. Ele foi muito importante pro Taunt Druid. Quando ele foi lançado agora
nesse momento ele não foi tão utilizado, e foi ser mais utilizado no Tout Druid. Bom, falado aí então das cartas de classe neutra e tudo mais, vamos só dar uma passadinha rápida aqui nos decks, né, que a gente mais gostou na época, mais rodaram, etc. Porque a maioria, acho que 90% a gente já foi falando aí durante as cartas, né? Hoje a gente se empolgou um pouco mais. Eu vou falar aqui da minha parte já. Primeiro, o que eu mais gostei de jogar na época, Spell Hunter, né, que veio a ficar mais forte ainda depois, mas aqui foi o começo ali, a gente já estava começando a explorar o Spell Hunter. Foi muito forte, encaixou perfeitamente aquela nova arma no deck, né, que enchia a sua mão de Spell, por você não ter lacaios no seu deck, né? Segundo, eu passei raiva, não consegui montar, mas eu vi que era bem eficiente, que era o Ladino lá com a arma da Ruína dos Reis, que nem eu tava falando aqui, nossa, me causou pesadelos aí, quase sempre eu perdia pra ele. Ele ia crescendo a arma, colocava roubo de vida, por mais que eu tentasse bater, ele curava e era um inferno. Não conseguia dar cabo. E aqui o terceiro e último que eu achei legal de jogar foi o Paladino lá o Dude Paladin, né? Que também foi muito presente, invocava um monte de bicho em campo, bufava, crescia e junto ali com o Murloc Paladino, né? Andou lado a lado. Foi o que eu também mais curti jogar na época. Eu vou falar aqui dos decks, né? Que na época eu jogava, eu não tinha tanto pó, né? Embora eu estivesse comprando as prévias, eu não conseguia juntar tanto pó. Pra mim, eu vou falar eu tenho um carinho muito grande por decks de Murloc, né? Eu gosto muito de Murloc, inclusive até hoje eu jogo de Murloc Xamã no livre, gosto bastante. E também tem o Murloc Paladin no livre. Nessa época que o Murloc Paladin era muito forte, foi o deck, inclusive, a primeira vez que eu consegui pegar meu lendo foi graças ao Murloc Paladin, graças ao chamado das armas custando 4, que era realmente muito quebrado. Consegui. Gostava muito também do Dude Paladin. Tentei, no mês que eu consegui pegar o lendo, no mês anterior eu cheguei muito perto com o Dude Paladin e com o Tempo Rogue, né? Tentei com os dois, mas tinha um Nemesis, tinha o meu Nemesis que era o Hazakus Priest, né? Muito chato. Muito chato mesmo. O meu era o Ladino de arma. De arma. Mas o problema é porque nessa época aqui, as três classes que mais rodavam era o Bruxo, com o deck controle e o deck de Zul, né? O Paladino e o Priest. E tinha um mago também com duas vertentes, que era o Mago de Segredos e o Big Spell, né? Basicamente o meta era essas 4 classes. E tinha o Rogue, né? O Rogue tinha um tempo Rogue que rodava e tinha também esse que o Hugo falou. Só que você sofria muito com... Eu, pelo menos, sofri demais com esse Hazakus Priest. Muito mesmo. Eu passei muito... Acho que foi as maiores raivas que eu tive jogando foi contra esse deck. E é isso. Consegui jogar... Eu gostava muito do de Priest. Eu gostava muito do Spiteful Priest e do Dragon Priest, né? Só que o Dragon Priest foi perdendo força e ficou... Ele meio que virou Spiteful, né? Você tinha ainda uns dragões, mas o foco dele era mais na invocadora lá. Sim. E é isso. Não joguei de Hunter. Hunter, pra mim, pouco aparecia. Quando ele aparecia, era o Spell Hunter. Druida, embora tivesse forte, ele tinha acabado de levar nerfs muito pesados no ramp dele. Quando saiu o Cavaleiro do Trono de Gelo, que a gente falou, ele recebeu a magia mais forte, tudo bem forte, só que ele recebeu muito nerf na sequência, porque ele ficou simplesmente quebrado, o Druida. Ele recebeu muito nerf, aí sumiu um pouco do meta aqui nessa época. Só que ainda assim ele conseguia aparecer mais que o Xamã, e o Xamã ainda conseguia aparecer mais que o Guerreiro. O Guerreiro simplesmente sumiu. Nerfaram o Guerreiro Pirata e o Guerreiro sumiu. Então é isso aí, pessoal. Com isso terminamos de falar sobre Kobolds e Catacumbas, uma expansão muito interessante, trouxe coisas aí muito legais pro jogo, várias cartas interessantes, trouxe o modo novo aí do Dungeon Run, né? Interessante também, que mais pra frente foi reaproveitado e incrementado com outras coisas. Muito legal, curti demais Kobolds e Catacumbas, apesar de na época estar um pouco enfermo ali, eu não deixei de acompanhar. Queria pedir para vocês deixar um e-mail então aí no coracãodepedra.podcast@gmail.com. É muito importante que vocês mandem o feedback pra gente saber se o programa tá no formato legal, se estão curtindo ou não.
Aproveita e segue lá no Facebook e no Instagram também. Tem a página oficial lá no Facebook, onde quando o episódio sai, normalmente às sextas-feiras, já é publicado lá. E no Instagram são postadas fotos de bastidores durante a gravação, antes da gravação, depois, enfim. São coisas que você não encontra na página do Facebook. Então eu queria dizer um tchau pra vocês e dizer que no próximo episódio relacionado à sessão de história, vamos falar sobre o Bosque das Bruxas. É isso aí, minha gente. Não percam e eu espero vocês lá. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com tudo e até mais. Fui!